que a pesquisa é tão importante para um país? Foi isso que o primeiro dia da Semana de Ciência e Educação da Câmara tentou responder. E não há situação melhor para se entender a importância da pesquisa em ciência do que uma pandemia que foi causada por um vírus letal. A Semana da Ciência e da Educação foi promovida por um conjunto de frentes parlamentares ligadas aos temas, como as que lutam pelas universidades federais, pelo Plano Nacional de Educação, a Frente Mista da Educação, a de Incentivo à Leitura e assim vai. São muitas, envolvem cerca de metade dos deputados da Câmara. No primeiro dia, o representante da Fundação Oswaldo Cruz, instituição de pesquisa com 120 anos de funcionamento e filiais em algumas cidades brasileiras, deu várias boas notícias sobre a vacina que vai prevenir os brasileiros contra a Covid-19. Sem o investimento em pesquisa por parte dos governos, federal e estaduais, o sonho de nos vermos livres da Covid não passaria de um sonho. A Fiocruz, em particular, tem 2 projetos, um em Biomanguinhos, que é a unidade fabril de produção de vacinas da Fiocruz, e outro na Fiocruz do estado de Minas Gerais. Algumas vacinas produzidas fora do Brasil têm chances de serem validadas em breve. A vacina brasileira deve ficar pronta no ano que vem. Enquanto isso, 180 vacinas estão em estudo no mundo. Algumas, como a da Universidade de Oxford, na Inglaterra, estão mais avançadas, em condições de ficar prontas após testes em humanos ainda neste ano. E aí, também com uma vacina importada ou feita lá fora em colaboração com institutos daqui, a nossa Fiocruz está pronta para prepará-la em larga escala para os brasileiros. O provável é que mais de uma vacina seja desenvolvida e possa entrar no mercado, né? E aí nós vamos ter condição de produzir em escala de uma demanda de uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Quando o assunto é uma vacina que pode salvar a nossa vida, fica bem fácil entender a importância de se investir dinheiro público em ciência, não é? Mas e quando o assunto é educação ou um outro tema dentro das chamadas ciências humanas? Aí não é todo mundo que consegue entender essa importância. As educadoras que participaram da discussão sobre ciência e educação na semana temática lembraram que são as ciências humanas, como a filosofia, por exemplo, que fazem o ser humano pensar. E é por meio de pesquisas em humanas, ciências sociais ou antropologia, por exemplo, que se obtêm os dados que serão usados para se formular políticas públicas, voltadas para a população. A maior parte da pesquisa brasileira é feita por alunos da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Historicamente, porém, as humanas recebem menos recursos para bolsas de estudo do que as chamadas ciências exatas e biológicas. Qualquer país que tenha avançado do ponto de vista da justiça social, da equidade racial, dos valores democráticos, em algum momento da sua história reconheceram a importância irrevogável das ciências humanas para a produção científica de estratégias de superação, por exemplo, de desigualdades sociais. Então, as ciências humanas, são as ciências sociais e a educação que consegue ajudar o país a pensar estratégias para superar as suas desigualdades sociais e educacionais. A necessidade de mais recursos para ciência, tecnologia e inovação tem sido a luta da SBPC, inclusive a deputada Margarida sabe bem, no parlamento sempre estamos em contato, temos a iniciativa da ciência e tecnologia no parlamento. Então, agora foram liberados recursos adicionais para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para a pandemia, 425 milhões, mas há uma necessidade emergente de liberação total do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que corresponde a 4,2 bilhões. A deputada Margarida Salomão, que foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora por 2 mandatos, acha que é preciso mais divulgação das pesquisas em ciências humanas no Brasil. E uma coisa que me espantou ao longo da minha trajetória, inclusive como reitora, lidando com vários ministros da educação, é por que desconhecer
a produção de pesquisa que nós temos em educação. Isso. Como você mesmo diz, é um campo consolidado, é uma produção robusta. Não é apenas, claro, você tem o Paulo Freire, você tem o Darcy Ribeiro, mas você tem uma quantidade de pesquisadoras, principalmente, e pesquisadores que não são tão conhecidos, mas que constituem uma massa crítica preciosa num momento como esse, de que nós estamos atordoados com uma situação inédita. Eu acho que é fundamental valorizar essa produção dos nossos programas de pós-graduação, das nossas faculdades de educação, dos nossos cursos, das nossas licenciaturas,